FGV aqui. Uma equipe de analistas financeiros estava realizando um processo de análise para conceder uma fiança. E ela usou como fonte de informação as DCs individuais e consolidadas nos últimos 5 anos. Na opinião da equipe, a demonstração do fluxo de caixa e o BP foram o que mais influenciou a tomada de decisão da equipe. Daí ele pergunta para a gente qual característica qualitativa aqui está sendo destacada nessa questão. Bom, aquilo que ela queria que a gente prestasse atenção é que mais influenciou na tomada de decisão. Qual característica que fala de influência na tomada de decisão? É a relevância. As informações relevantes são aquelas que influenciam na tomada de decisão. Então, apesar dele ter falado sobre demonstrações individuais consolidadas nos últimos 5 anos aqui, ele não estava querendo falar da comparabilidade. Ele queria dar ênfase na influência na tomada de decisão. Até porque isso aqui está explícito, né? Tá explícito, influência na tomada de decisão. E a gente lê isso aqui na norma. Mas é uma questão que também caiu geral aqui na casca de banana. Vou aproveitar para dar uma revisada aqui nas características qualitativas da informação contábil. Então, a gente tem características qualitativas fundamentais e características qualitativas de melhoria. As fundamentais são relevância e representação fidedigna. A relevância é fazer a diferença na decisão. Possui um valor preditivo, confirmatório ou ambos. E a relevância está diretamente relacionada com a materialidade. A materialidade é um aspecto específico da relevância cuja omissão ou distorção pode influenciar nas decisões. Bem, então, relevância está diretamente ligado com fazer diferença na decisão. E essa diferença, ela é feita tendo a informação um caráter preditivo, confirmatório ou os dois, preditivo e confirmatório. E também essa informação, ela é material. Ela tem o poder de influenciar a decisão. Olha só, diferença na decisão e influência na decisão. Materialidade, influência na decisão. Relevância, diferença na decisão. Podemos até pensar aqui por meio da materialidade. E a outra característica fundamental vai ser a representação fidedigna. A fidedigna é completa, neutra e livre de erro. O que é ser completa? É necessário para compreender o fenômeno, para compreender aquilo que você está analisando. Essa representação fidedigna também é neutra, ou seja, imparcial. E essa representação fidedigna é livre de erros, que não significa exatidão, mas está, pelo menos, captando aquela informação de uma maneira livre de erros. O uso de reservas ocultas, por exemplo, mostra uma falta de fidedignidade. O que é reservas ocultas? Então, não dá para você saber assim, então por isso falta fidedignidade. Ó, essa partezinha que eu trouxe aqui também, ó, associando a materialidade com natureza e magnitude. Natureza e magnitude são elementos que servem de base para determinar a materialidade. Então, natureza e magnitude diretamente relacionado com materialidade dos itens que compõem o relatório financeiro, devendo tais elementos ser analisados no contexto da entidade que reporta a informação. Beleza, agora vamos ver as características qualitativas de melhoria. Já vimos as fundamentais. Então, a gente tem comparabilidade, a gente tem compreensibilidade, a gente tem tempestividade e verificabilidade. Comparabilidade, a gente tem que lembrar de diferenças e similaridades entre itens ou períodos da entidade. Não é uma conformidade. Você vê que aquela questãozinha que a gente viu estava falando sobre isso daqui, né? Mas, enfim. Aí a FGV trouxe uma questão daquela forma, novamente, falando sobre influência nas decisões, a gente vai lembrar da relevância e vai deixar de lado a comparabilidade, ainda que ela tenha trazido períodos da entidade diferentes aqui, tenham sido comparados também. Bom, e a comparabilidade tem uma relação com a consistência. Igual a relevância lá tinha uma relação com a materialidade também. Então, dentro da comparabilidade, a gente tem que lembrar de consistência, que é usar o mesmo método para o mesmo item. Então, essa consistência auxilia a alcançar o objetivo, que é a comparabilidade. Você quer comparar informações, você quer comparar. Só que como é que você vai fazer isso? Você precisa de uma consistência, você tem que usar o mesmo método se você estiver analisando o mesmo item. Bom, se você está analisando, por exemplo, aí um imobilizado, você vai ter que analisar outro imobilizado daquele tipo com o mesmo método. Compreensibilidade, clareza e concisão. Isso não significa excluir informações complexas. Quer dizer, você vai ter uma compreensibilidade, você está buscando clareza e concisão, mas você não precisa de apagar aquelas informações que possuem uma natureza complexa. Elas são complexas, mas aquilo que é simples, você também não precisa complicar. Tempestividade. Informação disponível a tempo para influenciar a decisão. Então, tempestividade tem a ver com o tempo
da informação para influenciar essa decisão. Olha, a gente também viu que relevância aqui, ó, tinha uma relação com influência nas decisões sobre a materialidade. Mas lá tinha relação com um aspecto específico da relevância, cuja omissão ou distorção. Se tem uma omissão ou distorção, mais influência nas decisões. Materialidade, omissão ou distorção, mais influência nas decisões. Agora, a gente está falando de tempestividade, a gente está falando de tempo, mais influência nas decisões. Então, tem o tempo, e a influência das decisões também está aqui, mas a gente tem o tempo também, então é tempestividade. E a verificabilidade, diferentes observadores chegam a um consenso, mas isso não quer dizer que é um completo acordo, mas eles vão chegar a um consenso ali, pelo menos na base da informação. Os detalhes eles podem até discordar, mas eles têm que chegar a um consenso, a uma conclusão. Ó, e por fim, vamos ver isso aqui, ó, neutralidade versus prudência. A prudência tinha sido retirada do CPC 00 por conflitar com a neutralidade, mas aqui na revisão 2, ela voltou. A redação atual diz que a neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Então, a neutralidade voltou porque ela é apoiada pelo exercício da prudência. A prudência, ela manda que você seja neutro.